Salve, salve! Estamos de volta com o programa Conclusões Racionais, continuação do programa anterior, que falava do quarto fascículo da réplica, falava sobre consagração racional, falava sobre elevação do estado vibracional. Eu disse no programa anterior que não tinha como concluir um livro, um fascículo tão magnífico, tão profundo, de uma forma tão rápida. Nesse momento onde a humanidade passa por uma transição intencional, que não tem uma justificativa de evolução, mas uma justificativa de condição e de atraso, para que o ser humano se prenda a questões imediatas, a questões que você fique condicionado a depender dessa injeção, dessa propagação e dependência de endorfina, para que se mantenha sempre motivado e estimulado, para que se mantenha sempre aceso, sempre conectado, e que você fique disperso das coisas principais e fundamentais, e nessa velocidade você não perceba a realidade dos fatos. Esse momento onde a transição do estado vibracional se volta mais para o material, mais para o físico, mais para o financeiro, mais para o aparente, onde as aparências ficam em evidência, onde tudo aparenta ser perfeito. Então aqui eu começo o programa falando do quarto fascículo, inicialmente saudando o racional superior. Salve o racional superior e salve a energia racional. Salve o racional superior e salve o mundo racional. Salve os habitantes do astral superior e salve a energia racional. Para que ela entre na sua vida pela porta da frente, no dia de hoje, um dia tão especial, onde as portas deste portal sejam abertas na sua vida e que a energia racional seja a única fonte de energia que te sustente, que te alimente, que te oriente. A energia racional, para alguns, é parte de uma teoria, para outros, uma parte de uma fantasia, para outros, uma realidade desejada e para outros, uma realidade vivida. Eu queria dar um exemplo sobre a energia racional nessa divulgação que eu fiz agora com a caravana local, indo até aos Bálticos, a Letônia e a Lituânia, especialmente na Lituânia, onde eu pude falar sobre energia racional de uma forma mais ampla, de uma forma mais indiscriminada, mais bem esclarecida, onde todos os seres humanos, todos, acreditando ou não, seguindo ou não, entendendo ou não, estando presentes na comunidade ou não, tendo o seu livro em casa ou não, estão acobertados, amparados pela energia racional. E ao falar da sensibilidade e da fragilidade da nossa percepção, principalmente nesse momento tão turbulento de respostas rápidas, de soluções rápidas, onde nem tudo pode ser esclarecido,
de forma rápida, e muito menos sentido, que é o assunto do quarto fascículo da réplica. Eu falava sobre essa sensibilidade. A sensibilidade de notar que... deixa eu só buscar aqui o meu companheiro. Onde é que foi que eu coloquei meu companheiro? Não vi. Essa sensibilidade que a gente falava sobre energia racional, ao comparar com a suavidade, a sensibilidade do vento, onde o vento é algo, às vezes, imperceptível e muitas vezes sentido, muitas vezes desejado em ambientes onde a certeza desse sentimento exista somente nas ideias ou na sua fantasia. Para explicar bem a questão do vento, quando o vento é forte, quando o vento é claro, quando o vento é intenso, você percebe a presença do vento porque ele é forte, porque ele é claro, porque ele é intenso. E quando você não percebe a brisa leve, a brisa suave, ela só se torna clara para você, a presença dessa brisa leve, quando você menciona, ou quando alguém menciona essa presença dessa brisa tão delicada, tão sutil. E quando eu questiono nessa caravana a um interessado no livro Universo em Desencanto, que por sinal levou o livro, você sente a brisa, você sente o vento nesse momento. Então, quando você pergunta, a pessoa se concentra e aumenta a sua atenção. A atenção da energia racional é como o vento. Você às vezes só percebe a presença do vento, a presença da brisa, quando você se concentra. Eu, comentando sobre essa presença da energia racional, eu pude notar que ela se fez presente porque eu parei para prestar atenção no assunto que estava sendo conversado, sobre energia racional. Então, se você não tem a sensibilidade, se você não tem a atenção devida, a energia racional, ela então não pode ser sentida. Assunto do quarto fascículo da réplica. Quando a gente fala de sentimento, às vezes o leitor, principalmente o leitor que está buscando leitura rápida e ler os 1000 livros com velocidade e se sentir seguro de que leu os 1000 livros e não atingiu as suas metas ainda, esse fascículo ele deixa bem claro o estado de sentir a presença da energia racional, de sentir a presença do conhecimento racional em terra fértil. Já diziam os provérbios mais antigos, os filósofos mais antigos dos últimos 2000 anos, que quando a terra é fértil e a semente é semeada em solo profundo e não raso, ela tem a chance de crescer com raízes fortes, com uma estrutura forte. E quando ela é colocada de forma superficial em um terreno não fértil, às vezes arenoso, às vezes rochoso, ela sente dificuldade de penetrar nesse terreno e acaba sendo levada, sendo destruída pela temperatura, pela quentura do sol, levada pelos ventos.
E o conhecimento racional não mudou nessa trajetória de conhecimento e de percepção, de entendimento das mensagens dos filósofos e dos grandes ícones e líderes espirituais ou dos avatares. É importante que se conscientizemos da importância de sentir. Por sinal, sentir é algo que nos dias de hoje seria algo incomum. Numa humanidade que tem esse desejo infinito por destruir, incendiar, queimar, destruição em massa. Esse desejo de ganhar através da guerra. A humanidade se perdeu e falta o entendimento, falta acordar desse sono profundo que a humanidade vem passando. A humanidade vem passando por um momento de sono profundo, um pesadelo sem fim, onde o valor da vida humana perde o sentido e dá-se a importância a armas bélicas e bilhões de dólares em investimento em armas para matar, para destruir uns aos outros. Progresso de regresso, progresso de atraso, progresso que, se deixar nas mãos do ser humano, é a destruição de tudo. A natureza levou bilênios preparando uma estrutura onde o homem, o ser humano, pudesse coexistir, migrando de um processo vibracional, de um estado puro, limpo e perfeito, para uma matéria deformada, orgânica, com a essência e a vibração do cosmos ligado ao mundo superior, vibrando as frequências superiores, com a vida estendida, com a saúde estendida, com a alimentação absurdamente diferenciada. Então, quando se nota que esse desejo aparentemente incomum de destruir o inimigo, como você vê nos Estados Unidos, a esquerda e a direita, os democratas e republicanos, como você vê no Brasil, a esquerda e a direita, como você vê na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não há um interesse real do ser humano. O que há é um interesse no poder, no controle e na destruição da vida, aonde os valores da vida, os valores verdadeiros da vida, são ignorados. O ser humano perde o valor da vida. Os valores materiais são mais importantes. Importante não é o homem do campo, importante é o milionário. Importante não é um casebre para você poder viver. Importante é uma mansão. Importante não é um carro para te transportar, mas um carro de luxo. Os valores materiais são disfarçados com a espiritualidade falsa, e a espiritualidade falsa dá espaço à falência da humanidade. E quando se fala em falência do pensamento, falência da imaginação, falência dessa geração que segue em duas linhas. Essas linhas, elas têm momentos altos e baixos,
nos bilênios que correm a humanidade. Os momentos mais difíceis, os momentos mais alegres, aonde possamos ir levando os dias nesse sonho profundo, para alguns um pesadelo profundo, até que os dias se passem e a hora do colhe tudo se aproxime. Alguns se enganando, fingindo e aguardando a hora da passagem para melhor, como algum sonho, ou para pior. E nesse sonho de bilhões de seres humanos, os valores mudam. Os valores mudam para quem sonha com a ascensão ao paraíso, mas os valores materiais, se fossem pesados no Antigo Egito, seriam pesados entre a pluma e o peso do seu coração, aonde as palavras, ricas palavras, sábias, não têm efeito, porque não há uma conexão entre a fala e o sentir, e o pensar, e o agir. E nessa falta de percepção, sonha a humanidade com a tal evolução e ascensão espiritual. Os seguidores de Siddhartha Gautama conseguiram, por parte, desprender-se do material. Já os seguidores do Yeshua, ao ouvir o Mestre falar que se quer me seguir, abandona tudo o que você tem, como eu perguntei agora na Letônia, a um casal de líderes da igreja, uma igreja americana que veio em missão na Letônia. Se é fácil para você desprender das coisas materiais e abandonar tudo o que você tem para seguir alguém, no caso o Yeshua, e eu, quando me refiro ao Yeshua, eu me refiro porque existem entendimentos da imagem criada de Jesus, principalmente no Concílio de Nicéia em diante, e naquilo que vem antes do Jesus criado no Concílio de Nicéia. Então, quando eu me refiro ao Yeshua, eu me refiro ao ser Yeshua. Então, tem o ser Yeshua, tem a energia que rege, e tem essa enorme árvore que veio crescendo e se expandindo e dividindo em segmentos e vertentes, ideias e pensamentos diferentes. Então a proposta do Yeshua era: abandona o teu material e me segue. Até então, nos últimos 2000 anos, a igreja tem feito exatamente o oposto. E a história mostra, a Santa Inquisição, as cruzadas e movimentos até hoje na igreja evangélica, na igreja católica, aonde alguns, claro, não todos, alguns, têm essa sede de liderança pelo material, e os seguidores, na boa vontade, as ovelhas, acabam seguindo os falsos pastores, os falsos cordeiros, os falsos pastores, profetas, os falsos líderes, e os bons, bem-intencionados caindo na garra dos maus intencionados. Porque o desprendimento material não foi só em Siddhartha Gautama, como assim apresenta a história do desprendimento do príncipe ao mendigo. Do príncipe ao mendigo. E não no caso do Yeshua, que já vinha de uma origem simples para uma origem simples, mas no caso de Francisco de Assis, de uma origem nobre para o mendigo. E eu noto que os valores materiais se tornaram cada vez mais intensos na era digital, na era das aparências, na era onde os valores morais e os valores espirituais foram banidos da humanidade. O importante é mostrar o que você tem, ou ao menos aparenta ter.
Importante é vender a si e se expor ao ridículo do mais baixo nível. Porque vender a si mesmo, seja ele no modo digital ou no modo carnal, significa colocar um preço baixo no valor que a vida tem. A vida é mais importante. Então eu não abordo aqui a profissão, eu abordo aqui nem muito menos a sobrevivência, eu abordo os valores materiais e os valores humanos. O valor esse que foi banido da nossa história. Numa questão histórica, talvez, nos últimos 5.000 anos da história moderna, porque a nossa história é moderna, né? Ela foi refeita várias vezes. Eu acredito que os segmentos entre o primeiro ícone do monoteísmo, Akhenaton, já no Antigo Egito, já sofreu esse impacto na ideia de findar vários deuses e trazer uma questão só, um Deus só, um ser só, que é o Sol. E a ligação do Sol, todos sabem que é a ligação da formação da vida terrena. E por isso esse desejo, essa necessidade, essa ligação com um ser superior, narrado pelo nosso amado Francisco de Assis, irmão Sol, irmã Lua. Francisco, ícone da humildade, ícone do amor ao próprio, ícone que ganha do racional superior a menção, o carinho e o respeito do mundo racional ao ser. Francisco, que se desprende do material, que se desprende de tal forma que nessa simplicidade atinge a iluminação racional. E se não é esse o caminho, qual o caminho seria? Ele diz: por que escolhi Francisco de Assis para me apresentar? Dócil de amor, não conhece sequer ao menos ciência de qualquer cor, analfabeto legítimo das cores do Senhor, que na terra sufragado, sofrendo por amor, amor eterno possuído. Esse é Francisco, sem entendimento das questões humanas, cientificamente ignorante, das coisas de Cristo, ignorante, mas da grandeza do seu amor pela vida, a tal ponto de perceber a vida em seres que você acredita não ter vida. Construir uma igreja escolhendo as pedras, enamorado, admirando a cada uma dessas pedras. E se não é o estado vibracional, e se não é o estado emocional que motivou Francisco, o que levou Francisco a ser quem era? E por isso Francisco diz: rompendo o véu da escuridão, tirando dos teus olhos a venda daquilo que você não consegue ver, ou que talvez acredite que veja, mas de verdade não vê. Acredito que a energia racional ela é mais simples do que você possa imaginar. Assim como a brisa, que se sente constantemente a tal ponto de que você ignora a presença da brisa porque você sente constantemente. A energia racional é essa brisa que você suavemente sente nos seus ombros, no seu coração, no seu raciocínio. Essa energia racional, ela está a todos os seres deste plano terreno, todos os seres do plano inferior. Esse plano inferior, ele é regido
por duas energias transformadas. E essas energias tomaram uma forma inicial da divisão energética, da criação de um universo de origem energética, ao início necessário, porque foi assim transformado de uma coisa para outra, e necessariamente foi utilizada durante um período com a sua importância para o processo vibracional. E o entendimento é que aquilo que era único, um corpo, uma massa do cosmo, da energia racional, desses dois sujeitos dessa história principal, o corpo do mundo racional e o habitante, a planície racional, coexistindo em perfeito equilíbrio, em dependência um do outro. Porque a ação de evolução ocasionou o prejuízo, a instabilidade de ambos. O sujeito principal planície, o sujeito principal corpo do mundo racional. E a energia que se desprende, e a energia que procede, e que se ao expandir-se e deformar-se, cria uma nova energia. Essa energia tem a ligação principal, primária, sua função de equilíbrio e de coexistência entre ambos. Então a deformação de um sujeito afeta o outro sujeito. A deformação de um sujeito afeta o outro sujeito. Então essa deformação é um processo necessário de ligação entre um e outro, o que ocasionou uma dependência dessas energias que também se transformaram. Tanto a energia do sujeito principal da história, o corpo do mundo racional, quanto o sujeito também principal, que é a planície racional. Então, ao se transformar em duas energias, ficamos inicialmente ligados à energia do cosmos racional, e nessa deformação ligados à energia elétrica e magnética. O processo é lógico, o processo é óbvio, inclusive nos questionamentos científicos da expansão do universo, que é um argumento e uma teoria científica, agora sendo rebatida na ciência, questionada. E na questão de criação do universo, nas questões científicas ou religiosas, elas sempre apontam para a energia como fonte da vida. E a ciência, na sua busca pelo entendimento, também aponta como a matéria orgânica, como parte de energia, a matéria física, como parte de energia, como átomos, elétrons, nêutrons, prótons, e nessa formação da energia do universo, nessa formação da energia terrena, há uma necessidade de existência, de equilíbrio, de evolução, e esse processo que é tão bem esclarecido no livro Universo em Desencanto, acaba tomando um caminho diferente, e essa vibração acaba nos afetando. E ao nos afetar, acabam mudando as conexões e os processos vibracionais, e essa vibração tão necessária para a mudança e para a conexão do corpo do mundo racional, antes corpo puro, limpo e perfeito, agora na condição orgânica, material, deformado, cheio de defeitos, mas vibrando na frequência ainda da origem. E nesse meio termo, ao mudar a frequência vibratória, ao mudar o estado vibracional e sentir o desejo, o despertar da matéria, das questões materiais, uma abordagem diferente no Obras-Primas, uma abordagem mais profunda na cultura racional, a partir de 1945, e logo mais a sequência, a partir dos anos 60 e 70, você pode ir evoluindo e entendendo que esse processo tem linguagens tão bem claras do porquê estamos vibrando, do porquê somos formados desta matéria e do porquê essa energia nos afeta, dando aí esse argumento inicial desse estado emocional
impulsivo, materialista, egoísta, egocentrista, aonde a vaidade, a prepotência e a arrogância tornam-se cartão de visita. Você tem rede social e você usa isso para a sua imagem, para a sua fantasia, para esse seu tempo tão curto. E o que vai argumentar na sua partida é o que todos argumentam no momento final. Mas eu não vivi o suficiente, eu não fiz o suficiente, eu não me diverti o suficiente. Ou lamentar as perdas. Eu não falei o que devia falar, eu não abracei o tanto que devia abraçar, eu não amei tanto como deveria amar. E o arrependimento vem de uma vida vazia, de uma vida que foi levada até muitas vezes bem intencionada, como seguidores do Yeshua. Não veem. Eu narrei isso na Lituânia agora na Letônia com esse casal. A mensagem para 300 pessoas. Para você entender o que eu estou querendo dizer com a cultura racional. A mensagem para 300 pessoas, nesse exemplo visual, ele diz um discurso claro sobre 3 tipos de ser humano e 3 tipos de recebimento dessa energia racional, para que você entenda a linguagem. E ao falar e ninguém entender, o seguidor diz: mestre, por que você fala dessa forma? E nessa narrativa, não tão parafraseada, mas apenas para lembrança, a vocês foi dado o direito de entender as coisas de Deus, e a eles não. E em outro momento, ele diz: mas mestre, eu lutei por você, eu preguei por você, eu curei por você. E ele diz: eu nunca vos conheci. Às vezes o sonho, a fantasia que você cria, ela está tão fora dos princípios de Siddhartha Gautama, do Yeshua, de Francisco de Assis ou do racional superior, que as palavras acabam perdendo o valor real, porque a mensagem é clara. A vibração da mensagem é clara, mas não penetra. E ela acaba morrendo, porque ela não penetrou. Então alguns falam bem, o racional superior diz papagaios, e nesse questionamento é para você entender que falar sem entender ou falar sem sentir não faz sentido. Porque você fala, mas não sente. Então por fora é uma coisa, por dentro é outra. Pensa uma coisa, faz outra. Lê uma coisa, faz outra. E assim também é na cultura racional. Sonhadores sonhando com a imunização racional. Como eu disse antes, a culpa não é do remédio. Depois você abriu a bula do remédio. O remédio diz: 2 vezes ao dia, após as refeições, manhã e noite, durante 7 dias. E você decide, às vezes 1 vez por dia, às vezes 3. Às vezes todo dia, às vezes 1 vez por semana. E você fala: mas o remédio não fez efeito. A culpa é do remédio? A culpa é da bula? Ou a culpa é do leitor? Porque leu, mas não entendeu. Leu, fechou o livro e esqueceu o que leu. Quando ele diz esqueceu o que leu, não entrou. Assunto do 4º fascículo da réplica. Não entrou, não penetrou no seu eu.
Ele não existe dentro de você, então não sonha. Não sonha. Como diziam os árabes no passado, bons sentimentos, boas palavras, bons pensamentos nos levam a Deus. Bons sentimentos, boas palavras, bons pensamentos nos levam a Deus. Como disse o Papa para o Francisco de Assis, cresce, Francisco, para Deus, para cima. Você me lembra quando eu comecei, do amor que eu tinha, do carinho, do respeito. E o Papa percebe que ele, o Papa, o líder, está fora do caminho. Carregar a cruz no peito não significa que você é, de fato, seguidor do Yeshua. Seguir Siddhartha Gautama e ter ele na sua sala não significa que você segue verdadeiramente o caminho de Buda, da espiritualidade. Raspar a cabeça não te faz franciscano, assim como estudar os livros de medicina não te torna médico. Estudar todos os livros de direito não te faz um advogado. E ler todos os livros do Universo em Desencanto não te torna racional. Porque somente você e mais ninguém pode transformar você em racional. Somente você e mais ninguém pode ser racional. Então, a importância do estado vibracional, a importância é que você perceba a mudança dentro de você, a mudança da energia racional dentro de você. Então, esse fascículo que eu não iniciei ainda, essa introdução que eu sempre faço, é para falar sobre o assunto do livro. É para falar sobre o processo, como a gente comentou no programa anterior, o processo de transformação de aparelho racional, que é um processo final por um ciclo, inicial por outro ciclo, onde esse ciclo ele entra na categoria de bicho racional, animal racional, aparelho racional. E aqui ele fecha um ciclo. E o próximo ciclo, aparelho racional ligado ao contencioso racional, à supremacia racional, à consagração racional, o ápice da energia racional no ser humano, a vibração do fluido racional, do vírus racional, aonde você se encontra superior à condição material. Qualquer outro avatar que você acredite, se você não é leitor do livro Universo em Desencanto ou estudante do livro Universo em Desencanto, há uma grande diferença entre leitor e estudante. O estudante é o processo inicial de entendimento, que é a condição de racional. O leitor ele está vibrando na frequência para tentar se desprender do magnetismo e começar a sentir a energia racional. Assunto do 4º fascículo da réplica. O estado vibracional é conhecido já pela humanidade já há, a história moderna diz, 5.000 anos. Com as descobertas de Göbekli Tepe na Turquia, 12.000 anos. Mas a energia racional nos aponta que isso tem bilhões e bilhões de anos. Não são milhões, mas bilhões de anos. De uma humanidade que já vibrou, já teve a sua experiência vibratória com a energia do cosmos, de sentir a energia do cosmos, assim como a brisa, que é doce, que é discreta, que é sensível. Toca a tua pele e você sente a brisa. A energia racional é o estado vibracional que vai fazer você oscilar e vibrar na mesma frequência da energia racional, até então que a sua energia racional aumente e o seu estado vibracional aumente a tal ponto que você seja um receptor e transmissor da energia racional. Então, o processo vibracional, que é antigo, já no Antigo Egito, as câmaras que são para
vibrações que são para cânticos de cura, através dessas vibrações antigas do próprio budismo, o Om, 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 é para vibrar. As ideias das orações, das preces ao falar com Deus, é para vibrar. Eu vou deixar um exemplo agora, aqui embaixo, um vídeo, onde você vai ver as diferenças de vibração de um diapasão em frequências diferentes e frequências iguais, aonde o diapasão ligado na mesma frequência do outro diapasão, eles vibram em conjunto. Então, a percepção da palavra, ao ler o livro Universo em Desencanto, ela fica numa frequência. O estado vibracional, ele ecoa a frequência, ele transmite as pulsações, como um coração que bate e canta uma melodia, que é a melodia da vida. Essa melodia da vida é um estado vibracional. E essa vibração que você sente, que eu sinto, ela oscila durante o dia. Em momentos mais intensos com a energia magnética, em momentos mais leves com a energia elétrica, em momentos mais felizes, onde o seu estado de alegria é tão alto e tão contagiante, como uma gargalhada, como um riso, como uma piada, ou às vezes tão magnética, tão negativa, que deprime, que entristece, que irrita, que enfurece. Estado esse vibracional já provado na ciência desde os anos 70, com estudos do eletrocefalograma, onde emitiam ondas vibratórias para as amígdalas, e essas amígdalas captavam energia elétrica e magnética, levando aos estados mais intensos e mais altos, das frequências mais altas, ao ponto de se conectar com o divino. Experiência essa vivida por ateus e religiosos. E o ateu acaba dizendo: eu vi a presença de algo divino, embora eu não acredite. E do outro lado, a energia magnética, provada em laboratório, que foi sentida a tal ponto do desespero, do pânico, da dor, do sofrimento, de imagens e ideias extremamente negativas. Então, o estado vibracional, ele é tão responsável pela vibração no momento que você está vibrando naquela energia, quanto quando finda esse momento e você sente que não era você. Você diz assim: eu não sou assim, por que eu agi assim? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E esse estado vibracional acaba fugindo, essa frequência vibratória que você captou como uma antena transmissora e receptora, através do hipotálamo, através das amígdalas, através da epífise, você oscila. E o que a energia racional faz é a estabilidade desse ser. E você pouco vê esses aparelhos racionais avançarem na condição de aparelhos racionais legítimos e não legítimos para quem estuda, e avançarem em condições superiores na condição de consagração racional, narrado pelo 4º fascículo da réplica, porque é necessário um entendimento, uma percepção das coisas mais básicas da vida, que o desprendimento material sempre foi e sempre será. A chave, dia de hoje, para abrir uma porta na sua vida, através da conscientização do teu erro, do meu erro, porque é individual o processo, a conexão, a evolução, ela não é transferida. Há quem diga: eu vou ler esse livro para ciclano, eu vou vibrar essa energia para Beltrano, que você emite. Também já comprovado que as pessoas sentem essas vibrações. Mas é você quem tem que vibrar. É você quem tem que mudar. É você quem precisa se conectar à energia racional. E todos almejam. Todos. Todo estudante de cultura racional almeja. Mas é preciso ação.
Ler todos os livros de medicina não te torna médico. Ler todos os livros de direito não te torna advogado. Ler os 1000 livros várias vezes não te torna racional. Talvez um papagaio. Repetindo coisas, palavras belíssimas, frases de efeito, de impacto, que na sua vida não passam de frases de efeito e de impacto. No meu caso, na minha ignorância, eu percebo o meu tamanho perante ao universo. E quando eu percebo a minha ignorância e que a mensagem precisa penetrar dentro do meu peito e criar raízes profundas, eu percebo o quanto eu preciso adubar, de quanta luz de sol eu preciso, de quanta água eu preciso, de quanto carinho eu preciso, para que esta planta crie raízes profundas. E é por isso que eu ouço as palavras do Yeshua, para entender por que em 2000 anos ninguém entendeu o Yeshua. É por isso que eu ouço Siddhartha Gautama, porque nesses 2500 anos, há 3000 anos, ninguém ouviu o Siddhartha Gautama. E quando eu vejo que no Bhagavad Gita, nos últimos 3500 anos, ninguém ouviu as mensagens do Bhagavad Gita, ninguém entendeu as mensagens. E quando eu vejo agora, nos últimos 800 anos, nem 800, acho que 800 anos, as mensagens de Francisco. E aí eu percebo que em 1935, em sua grandeza, também assunto do 4º versículo, precisou ser interferir no livre-arbítrio. Eu sei que quando eu falo de livre-arbítrio eu gero várias críticas, porque eu digo que não existe, mas eu digo que não existe em um conceito, em um ângulo, em uma visão, em um entendimento. E é preciso entender o que eu tentei explicar com relação ao livre-arbítrio. E quando ele entra em ação e diz: aqui é o fim de um ciclo, porque você precisa de uma saída, de uma chave para abrir essa porta e sair da condição orgânica que você tanto ama, que você tanto almeja. Mais casa, mais carro, mais dinheiro, mais trabalho, mais tempo para sair e se divertir. E todos os avatares dizem: não há tempo. Não há tempo para tanta matéria. Esses seres inferiores conseguiram convencer a gente. Conseguiram convencer a gente que a matéria tem mais valor que a vida. E esses líderes, falsos líderes, lideranças mundiais, conseguiram enganar a humanidade dizendo que só na guerra existe a solução. É na paz que há a solução, é na união. E os falsos racionais dizem que são de união, paz e amor, mas na realidade estão desunidos. De fraterno só o nome. Racionais nem na lembrança. Porque racional, ele almeja a união da humanidade e ele respeita as diferenças de entendimento, as diferenças de frequências vibratórias. Racional entende os avatares e a sua importância e respeita os avatares. Ele não entra em conflito com as religiões. Ele respeita a escolha de cada ser humano. Racional não divide. Então não me venham dizer que a consagração racional, escrita no 4º fascículo da réplica, reparar alguns que não são nem nunca serão consagrados, porque consagração é o ápice da energia racional, é o ápice do mundo racional. E por estarem vivendo acima da matéria, com oxigênio puro, com energia pura, eles são seres superiores. E você nota, através da fala e das ações, que são compatíveis, como dizia Paulo Freire, a tal ponto que a tua fala e a sua prática sejam a mesma coisa. Então, o consagrado racional, ou a consagrada racional, ele está ligado e vibrando na energia racional. Ele quer o quê? União. Então ele não acha um livro melhor.
Ele não tenta mudar a capa do livro para justificar os seus princípios morais. Ele não tenta mudar a mensagem. Ele não tenta mudar os capítulos. Ele não tenta dividir a comunidade em 2 grupos. Ele não tem interesse em usar uma camiseta para representar o mundo racional. Ele tem interesse em mudar a camiseta para representar a si próprio. A mensagem de Siddhartha Gautama não foi o suficiente? Nesses 3.500 anos, talvez? A mensagem do Yeshua não foi o suficiente? Nesses 2.000 anos? A mensagem de Francisco de Assis não foi o suficiente? Nesses 800 anos? E a mensagem do racional superior e a presença de Manuel Jacinto Coelho não foi o suficiente? Porque o meu mestre, amado mestre Manuel Jacinto Coelho, humilde dos mais humildes, jamais disse que era, podendo dizer que era. E por mais que provassem a milhares de pessoas quem era, jamais disse que era. E jamais disse que o livro era dele. Jamais disse que o livro era dele. Dizia, o livro é deles. Eu não posso assinar esse autógrafo para você, porque esse livro não é meu, é deles. A Casa dos 3 Poderes é deles. Assunto do 4º fascículo da réplica. E como dizia o 3º e o 4º fascículo da réplica, o racional superior não fecha as portas para ninguém. Então você, meu irmão, minha irmã, que está acreditando nessa farsa para afastar os cordeiros do caminho certo, precisa se trancar no seu cômodo, na sua casa e se questionar se é esse mesmo caminho do racional superior. Manuel Jacinto Coelho era o símbolo da humildade, da simplicidade, do amor verdadeiro. E há quem diga que ele tem segundos ou terceiros. Ele nos ensina que não há, para que não caiamos nas mesmas armadilhas que muitos estão caindo, acreditando que esse ou aquele é aquilo que não é, nem nunca foi. Então, quando você passa a entender a importância de cada ser humano, você passa a entender que cada um representa a sua missão, a sua importância na humanidade. Mas não há um segundo racional superior, nem um segundo líder, porque a cultura racional, ela equaliza, ela nivela, ela tanto nivela, que as condições superiores do racional, já em estado vibracional de aparelho racional, ele diz, se sente incomodado por estar numa condição e os outros não estarem. Então ele pela humildade, ele desce um pouco mais e fala com você como igual. Um racional superior da Terra nunca foi igual. Nunca foi igual. Esse homem te ensinou a viver. Esse homem te ensinou a andar. Te ensinou por onde trilhar. E você que decidiu. Esses últimos anos de 86 a 91 são importantes. Porque a história da cultura racional, ela narra momentos de livre-arbítrio e de visão, que eu já tenho falado em programas anteriores com relação ao primeiro momento, que ele narra em livros diferentes, por isso que ela não é literal, de formas diferentes, para que você compreenda os ângulos, são ângulos diferentes. Então, embora em subordinação, por um ângulo narrado por ele, por outros inocência, por outros não foi por falta de aviso, excesso de aviso, e assim seguimos em frente com a nossa vontade, acreditando estar certos. No segundo momento, o astral superior para, e por que não você e eu, mas acreditávamos estarmos certos. Então seguimos em frente, descendo para o astral inferior e para o astral térreo, se deformando e se exterminando, se extinguindo da condição primária racional. Acabamos
na condição orgânica, na condição inferior, mas mesmo assim ligados ao ser superior. E a natureza que rege o universo, e não o planeta Terra, não as árvores, e não os animais, mas a natureza que rege o universo, a cosmogonia, a energia do cosmos regendo o ser deformado para achar uma solução de retorno, uma solução evolutiva, uma solução transformadora natural. E você achou que estava certo e seguiu em frente. Eu achei que estava certo e segui em frente. E não foi por falta de aviso, seguimos em frente, e por falta de aviso não foi no mundo racional, e de falta de aviso não foi no astral superior, e por falta de aviso não foi no astral térreo, e por falta de aviso não foi no início do alfabeto, porque a ligação com as energias de ação rápida, de ação lenta, energia elétrica e magnética, a mudança da condição material que nos fez construir o que foi construído. Ora, vejam, comparem aí a formação das pirâmides, a formação desses colossos, dessas montanhas de energia magnética em culto da propagação, da expansão e do aprimoramento da energia magnética. Isso já é assunto que a gente já falou em outros capítulos, em outros programas. Então, agora é o momento de você entender que você, mais uma vez, tem um excesso de informação, um excesso de aviso, um excesso de oportunidades, e você ainda diz, não, eu quero mudar aqui, e vou mudar aqui, e vou mudar aqui, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo. E o julgamento pertence a Deus, de fato. Os nossos erros estão nas mãos de quem nos julga, de quem nos tolera e, por fim, condena. Um profeta disse: eu me vou porque já tenho como julgar do mundo. E quando eu me for, o Consolador virá e ele vos fará lembrar de mim, de tudo aquilo que eu vos falei. Ele começa os livros através de mensagens em 1935. E as mensagens parece que são para poucos, tão poucos, pobres, humildes, descendo de casa bem humilde, de formação intelectual humilde, de formação familiar humilde, nos ensinando as mais elevadas mensagens espirituais. E pôde construir uma comunidade pequena de seguidores, de apóstolos ao novo e tão esperado Consolador. E irmã entrevista e perguntam: mestre, você é o novo Messias? Ele disse: eu? Não. Coitado do novo Messias. Se o novo Messias viesse hoje, nesse mundo que você tanto espera, você acreditaria nele? Será que ele viria vestido de roupas caras, finas? Ou seria um homem simples, de vestes simples, caminhando no meio do povo? Talvez um marceneiro, um pintor, um pedreiro. Será que você o reconheceria? Será que ao conversar com você na rua e pedir R$1, será que você daria? Eu perguntei para essa líder da igreja se ela abandonaria tudo o que ela tem para seguir o Mestre. E ela me disse: sabendo o que eu sei hoje, sim, mas naquela época não. E eu pergunto para você: você segue o racional superior? Ou você acha que segue o racional superior? Essa pergunta é para você e essa resposta é para você. Porque ninguém pode responder isso a não ser você. E o que você estuda nesse livro, Universo em Desencanto, ele entra dentro do seu ser e te faz vibrar na vibração racional, ou ele só
entra por aqui e sai por aqui. Eu faço questão que você entenda que o livro Universo em Desencanto é bem mais que um livro. As mensagens são bem mais que mensagens, porque não tem sentido ler um livro a vida inteira e não ser como o livro é. O fundamento da cultura oriental aos discípulos de um mestre é serem ou desejarem ser como o mestre. E somente os melhores alunos ficam próximos ao mestre. Se você estivesse diariamente próximo ao mestre, você se sentiria orgulhoso de você ou envergonhado do teu comportamento? Quando você vive diariamente no seu dia a dia, nas suas rotinas, você perde a cabeça e comete erros como todo ser humano, você se sente conformado porque é natural errar, porque você é humano? Ou você nota que você de fato tem muito a aprender com a energia racional e com a cultura racional? Porque se é isso que você procura, se é o desenvolvimento do seu habitante, se é a desmaterialização do seu habitante, então o que você procura é a mudança do teu estado vibracional. Lembra lá do passado? Um grande amigo fez uma colocação interessante. Tudo bem que era um exemplo diferente, mas era um exemplo interessante. Ele dizia, no Antigo Egito, o Sol representa o número 1 absoluto, o astro-rei, a energia que nos rege, que nos ilumina, que nos orienta. O Si, a mais elevada nota, a 7ª nota. O Om, o estado vibracional. O mantra, a reza, a prece. E em árabe, Al, Deus, o absoluto. O que ele quis dizer é que a vibração da palavra tinha um sentido lógico. Muito embora não é essa a explicação, Si, Om, Al. Mas você ouve Manuel Jacinto Coelho às vezes falar racional. Eu já ouvi alguns vídeos dele assim, eu posso procurar depois. Mas a repetição desse mantra, racional, raciocínio, raciocínio, racional. Eu e Deus, Deus e eu. Eu em Deus, Deus em mim. E nessa vibração e nesse mantra, o nosso estado vibracional muda, porque nessa conexão de racional, raciocínio, raciocínio, racional, o diapasão entra na mesma frequência. A mesma frequência. Então, o aparelho transmissor e receptor, ele se conecta na energia do Todo-Poderoso, do racional superior. E por que verdadeiro Deus? Porque deuses são criados por uma razão específica, por um momento específico, para uma evolução específica e tem a sua importância, o seu respeito. Mas no conceito humano, que Deus é acima de tudo e de todos, eles são deuses porque está acima do ser humano, mas não é o verdadeiro Deus. Então esse conceito pode entrar em choque com a sua espiritualidade, porque quando você fala assim, como assim verdadeiro? E quando você vê que 2,3 bilhões acreditam que estão certos e que têm o seu Deus, e que o caminho só é aquele, 2,1 bilhões acreditam que o Deus deles é o certo, e que o caminho é aquele, você já se questiona que metade da humanidade acredita plenamente estar certa e a outra parte errada. Então ele diz, o verdadeiro Deus, aquele que você busca, aquele que você sabe que está dentro de você. Então é importante que se vibre racionalmente para bons sentimentos, boas palavras, bons sentimentos ligados a Deus. A introdução foi longa, eu peço desculpa, mas eu queria falar sobre esse fascículo. Talvez voltar um pouquinho no programa anterior e só falar para você
essa partezinha, começar por aqui, tá? Na página 81. Lembrando do programa anterior, a gente teve algum problema com relação a capítulos, então eu vou fazer uma leitura rápida, porque esse meu livro aqui, comprado até recentemente, não é tão antigo, comprado aí na Livraria de Belo Horizonte, que veio lá da Racional Gráfica Editora, tem os capítulos da página 83, só para a gente medir aí na página 83. No meu, o capítulo é Ninguém Vagando Mais como um nau sem rumo. Então, você mede no seu livro aí quantas páginas a mais ou a menos. Claro, o tamanho da fonte vai mudar um pouco, mas a gente pode se achar. Então, eu estou falando da página 83, que é esse capítulo Ninguém Mais Vagando como uma nau sem rumo. Então, você volta aí uma folha para que eu possa começar a leitura resumida, claro, porque o livro é magnífico, o fascículo é magnífico e eu acredito que é importante que a gente fale sobre o estado vibracional. Então ele começou falando sobre consagração racional, fala sobre essa mudança da condição humana e ele fecha falando de Deus. Então, e assim a humanidade. Página 81 no meu caso, uma folha antes desse capítulo que eu narrei. E assim a humanidade toda caminha a caminho de tomar conhecimento do que aqui está, porque toda a humanidade está à procura de novos rumos, porque não aguentam mais a forma de vida que estão levando. Todos tontos, sem saber o que fazer para ter paz, e de um momento para o outro todos tomarão conhecimento deste tesouro salvador da humanidade. E daí a racionalização universal de um momento para o outro. O bem eterno está na terra, a cultura racional. Deus está brilhando entre nós. E por isso a nossa salvação aí está na terra. O conhecimento de todos, para que todos voltem à sua verdadeira origem, ou como costumavam dizer, a casa do Pai Eterno. Quem pode fazer isto, que aí está? Só Deus. Quem pode salvar a humanidade? Só Deus. Quem pode transformar a matéria em energia racional? Só Deus. Quem pode fazer essa transformação? Só Deus. Essa energia racional, essa mudança vibracional, essa mudança tão importante, necessária. Então para de correr, para de se desesperar na leitura dos livros superficialmente. Vai a fundo. Só começa a se questionar e vai mudar a sua vida. Esquece a matéria, a consequência dela, se a vida vai bem ou mal, se você sobe ou desce, ou se tem dinheiro ou se não tem. Porque as questões espirituais, elas estão mais ligadas ao ser humano e ao universo do que a matéria. Então, a matéria acaba pesando e atrasando e dificultando a sua forma de raciocinar, porque você está tão focado nas questões ao seu redor, que são questões fundamentais, importantes, necessárias para o seu desenvolvimento, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu sustento, mas você apenas perde o foco. Então, divide a vida em 3 elementos, como assim ensina o racional superior. Primeiro, Deus. Então, Deus primeiro. Depois o trabalho, que é a sua necessidade, é a sua obrigação do dia a dia. E depois o seu lazer, que é a sua rotina, que é seus momentos de felicidade, de distração, que você faz as suas atividades pessoais, mas é importante prevalecer, não um desequilíbrio, porque nenhum desses 3 elementos em desequilíbrio é bom, mas dentro do seu grau de equilíbrio, Deus, trabalho e a sua vida pessoal. Para falar um pouquinho mais desse capítulo na página 84, que antecede o próximo capítulo. Então a fórmula era uma, e na energia, estou fazendo uma leitura rápida, né? Então a fórmula era uma, e na categoria superior de aparelho racional a fórmula é outra. Está aí a chave da mudança entre racional e aparelho racional. Uma vez ligados à energia racional, o corpo de matéria elétrica e magnética se torna um corpo de energia racional.
O corpo ligado à energia racional passa a dominar o ser material, e ao passo que na categoria inferior, como estavam, de energia do irracional, que é a energia elétrica e magnética, todos eram dominados pela matéria. O bicho é dominado pela matéria, são as questões materiais que a gente falou. Então, passa a dominar a matéria, você em estado superior, em condição superior, e não ser dominado pela matéria, por estar ligado ao mundo superior, o mundo racional, passando a enxergar, por meio da luz racional, o corpo do seu verdadeiro mundo de origem. Então ele está falando de clarividência, da vidência racional, está falando do estado de que você já não mais é dominado pela matéria, você já não se importa com as questões materiais, o que não significa destratar, o que não significa você deixar de lado, você apenas usa as coisas como precisam ser usadas, usa o carro, usa a sua casa, a sua roupa, vive a sua vida, mas acima da matéria. Você já não é dominado pela matéria, já não é mais encantado por ela. Você usa, vive, mas não faz diferença na sua vida. E esse é o fechamento de um capítulo. Eu separei alguns pedaços, são trechos de algo interessante. Eu adoraria entrar em detalhes mais profundos. Esse livro é tão magnífico, fascículo, perdão, é tão magnífico que eu acho que vale a pena a gente falar muito sobre isso. Então ele fala aí já que uma vez você ligado ao campo de vida superior ao nosso, no início do capítulo, mudando a ligação para o certo, ele diz que a pessoa passa a dominar a matéria e não ser dominada por ela, ao passo que enquanto a pessoa for dominada pela matéria, sofre muito, ou seja, te desprende da matéria, te desprende dessa energia que você acredita que é importante, dessa vida de sonho, essa vida de rede social, onde você tem que mostrar que você é aquilo que você não é. E muitas vezes, às vezes você é, e mostrar que você é para ser mais do que acredita ser, né? Então a gente tem aí na página 86, então é preciso saber como mudar essa situação de sofredor para um ponto superior, para sair da categoria de inferioridade da matéria elétrica e magnética, e a mudança está no conhecer a cultura de um mundo superior ao elétrico e magnético. Conhecer. Uma vez a pessoa ligada a seu mundo de origem, o corpo de matéria elétrica e magnética toma uma forma diferente, ficando um corpo de energia racional e não um corpo de energia elétrica e magnética. Tomando uma forma diferente do corpo de energia racional, muda a situação da vida da pessoa para o estado de um campo de vida superior, que é o mundo racional. Então ele já descreve aí essa mudança da condição de racional para aparelho racional e o que prende você, né, nessa mudança, o que faz você se desprender para poder avançar para a condição de energia racional. E mais abaixo ele fala que você mudando, muda a ligação, muda o modo de viver, muda o modo de vida, deixando de ser inferior. E por isso sofredor, por já estar ligado ao mundo de pureza, que é o mundo racional. Passa a vida a ser racional. E racional é puro, limpo e perfeito. E ele mais abaixo explica o que significa contencioso, porque ele usa essa palavra em todos os livros, na verdade. É o contencioso... Contencioso quer dizer ciência suprema a tudo e a todos. Então, consciência pura, limpa e perfeita de cientificar com clareza o que é ser racional, puro, limpo e perfeito, e o que é ser animal, racional, cheio de defeitos. Então você vê que no capítulo que ele fala de consagração racional, quando a pessoa diz que é consagrada pelo racional superior, pelo mundo racional, a conduta dela é racional, ela não erra em nada, ela está acima da matéria. O ar, o oxigênio que ela respira, a vida que ela vive é racional. Então, ela não tem momentos de descontrole emocional, de raiva ou de ódio, ou de talvez de afrontar, inclusive, seres superiores e dizer que a vontade dela está acima de tudo e de todos. Não, não está. O racional legítimo, o aparelho racional,
ou consagrado pelo mundo racional, é o ápice. Ele chegou no limite do estado vibracional da energia racional nesse plano terreno. Então, de todos os avatares, seria o maior dos avatares. Se igualar ao nosso mestre racional superior da Terra, estar na mesma frequência vibratória, na mesma humildade, no mesmo carinho, no mesmo respeito, no mesmo amor. Então, para falar de energia racional, a gente tem aí esse ponto fundamental. Deixa eu dar uma pausa aqui para dar uma conferida e eu volto em 1 minuto. Então, ele faz a narrativa mais à frente, nessas condições de evolução. Ele dá a condição clara de quem é que faz a escolha, de quem é que faz a mudança, que é o racional superior. E ele mais à frente ele fala que essa ligação foi feita pela preparação e desenvolvimento do conhecimento de cultura racional, passa a pessoa dominar o mal e não ser dominado por ele. Porque a força vibratória, olha aí a vibração, vibratória em que a pessoa está imbuída é de um mundo supremo, o mundo racional. Então a pessoa passa a dominar o mal, a dominar a matéria e não ser mais dominado por ela. Então aí caiu no campo vibratório racional, passa a vibrar racionalmente para viver racionalmente, durando assim dessa forma longos anos de vida, por o corpo estar imbuído pela energia racional. Então aí a vida se ajusta com a verdadeira felicidade eterna, reunindo assim a junção fraternal de paz, amor e felicidade racional. E mais abaixo eu marquei ali um assunto importante também, para falar rapidamente, que com a persistência na leitura vencerão todos esses insignificantes obstáculos, que não passam de ser insignificantes por ser de um mundo inferior a tudo isso de supremacia racional. A supremacia racional também, uma das etapas de evolução após a condição de aparelho racional, que você já entra num novo ciclo, Eu avancei um pouco mais, para mim, página 92, para você que está com um livro diferente, do capítulo A Ligação da Energia Certa, na página 92, na primeira página de trás, você vê aí que é uma energia de condensação racional degenerada, e ele faz uma compensação anterior, porque a energia elétrica e magnética é de energia de condensação material, e por isso geradora, criadora e destruidora. Então, a palavra de materialização e condensação são dois elementos, são duas formas de evolução no processo energético. Uma delas é a forma primitiva pura, limpa e perfeita, entrando no aspecto material orgânico, e a outra é a que deformou e que se torna visível ou invisível através da materialização. E a condensação racional, narrada no 4º fascículo, é o processo de ligação da energia pura no campo vibratório material. Então, tudo aquilo que é condensado é diferente de tudo aquilo que é materializado. O verdadeiro natural é de energia racional e não a energia elétrica e magnética ao qual estavam aí ligados, e daí o descontrole do animal racional de uma maneira incompreensível, que não se compreende. E porque eram assim feras humanas sem quererem ser assim. Então ele entra nas características do animal racional e do bicho racional, nas páginas 92 e 93, para mim é a segunda folha depois do capítulo A Ligação com a Energia Certa. Então ele faz a narrativa e a comparação do animal racional e do aparelho racional, lembrando que muitas vezes ele fala aparelho racional em uma forma ampla para especificar que todos estão na fase de aparelho racional, então ele generaliza, porém, como a cultura racional não é literal, ele em outros fascículos ou livros ele vai falar o que é a condição de aparelho racional e como se chega nela, então é diferente o assunto. Na página 99, o capítulo Clarividência Racional, você vê que é um livro muito especial, fascículo, muito especial, do qual ele
ele aborda o processo de evolução racional. Um livro, um fascículo é o suficiente para você vibrar na energia racional. Um fascículo, um. Então você não precisa de muito para entender com tão pouco muita coisa. Então ele vem falando sobre a evolução da condição de racional para aparelho racional, a condição de vibração racional, a condição de evidência racional e o processo vibratório em um fascículo, que já é o suficiente para você entender quem é consagrado pelo mundo racional ou não, quem é racional ou não, como é que você atinge a condição de aparelho racional ou não, e aonde é que está o certo e o errado. Clarividência. A clarividência racional providenciando o progresso racional. O corpo de matéria, de energia racional, passa a ser equilibrado sobre todos os pontos de vista, por estar ligado à energia pura, limpa e perfeita do seu verdadeiro natural de origem racional. E uma vez o corpo de matéria, de energia racional, estando ligado à sua verdadeira origem, que é o mundo racional, então esse corpo, ampliado racionalmente, toma a forma verdadeira racional. E tomando esta forma, terá o equilíbrio perfeito e correto racional, o pensamento e todo o procedimento e todas as atitudes passam a ser racionais. E racional é a razão suprema, está ligada ao corpo, está ligado o corpo ao Supremo, ao Deus Criador, que é o racional superior. E feita esta junção, a vida e o progresso é puramente racional. E daí entrando no campo da verdadeira harmonia com a natureza certa, que é racional. E eu deixei na página 100, no meu caso para mim 100, em uma vida aí estão imbuídos na matéria, tudo de bom para melhor sempre, como por estar completamente desligado das forças negativas. Então ele está falando de uma condição muito específica, né? Mais abaixo ele fala clarividência racional providenciando o progresso racional, vendo à frente, antevendo fatos, numa conexão pessoal e não dependendo de segundos ou terceiros, para que você e somente você tenha acesso direto a ele, sem depender de um pastor, de um padre, de um guia, de um guru, de um líder. Ele explica a condição de água, né, a condição de líquido. Ele faz a comparação entre a formação da vida, desde o princípio, que é um líquido, e ele fala que para que tudo isso se justifique, para que você atinja a condição de clarividência racional, é apenas sentir o que ler. Então eu marquei, porque o assunto é esse, desse programa. Eu vou repetir, e para que tudo isto se justifique, é apenas sentir. Sentir o que ler. Por isso que eu fiz essa introdução desde o primeiro segundo, falando sobre sentimento. Sentir. E ele diz mais abaixo, sentindo, se positiva a energia racional. Então, tudo aquilo que a gente vem falando no início. Sentir e vibrar é o assunto do quarto. Então, sentindo, se positiva a energia racional. Não sentindo é porque não está com a atenção precisa e correta no que está lendo, para que se desenvolva a energia no corpo de matéria e ir preparando aos poucos para que seja o corpo de matéria tomado pela energia racional. Depois do corpo tomado pela energia, racional, está ligado ao mundo supremo, para a sua verdadeira origem, e daí tudo belo, tudo bom, tudo lindo, cada vez mais lindo, ficando aparelhado com o mundo racional, nascendo na pessoa a vidência racional, por estar envolvido sobre a luz racional. E isto demora? Não. Olha o tempo aí. Desde o primeiro volume ele fala 6 meses a 1 ano, mas tem gente que duvida. Não demora, porque a fase é racional e tudo concorre para esta justificação.
para esta formação que é natural da natureza. Por a fase ser racional, protegido pela fase, amparado pela fase, orientado pela fase, e tudo concorre desta forma, para que sejam integrados ao mundo racional. Portanto, não demora, é somente a persistência na leitura, para que se justifique tudo que aí está. Como você vê, persistência na leitura, mas ele disse não sentindo o que está lendo, não funciona. Então não adianta ler muito se você não sente, não adianta ler muito se você não entende, não adianta ler muitos fascículos se você não entende, se você não sente, se você não vibra, se você não vive, se você não pratica. Não adianta ler todos os livros de medicina, porque isso não te torna médico. Não adianta ler todos os livros de direito, porque não te faz advogado. Não adianta ler todos os livros e fascículos do Universo em Desencanto. Isto não te torna aparelho racional. Aparelho racional é uma mudança vibratória da condição de animal racional para racional, no momento que você lê e estuda, e de racional para aparelho racional, no momento que você se desprende da energia elétrica e magnética. Então você vê que é um fascículo fascinante, onde ele demonstra com clareza que se você não sentir, não funciona. Então é brilhante a mudança por tudo ser racional, deixando de ser animal racional e de viver como bicho. Então as condições que ele fala, inclusive nesse fascículo, são as condições de prepotência, ódio, arrogância, vaidade, despeito, todos esses comportamentos do bicho racional, que são características do bicho racional, a vaidade, a prepotência, a arrogância, o ódio, que são características do ser humano, mas que não são do ser humano, mas do estado vibratório que o ser humano se encontra. Mudando a condição vibratória, muda a condição de vida, né? A ligação de vida. Então, ele diz aqui que a ligação, essa mudança é natural, e você vai percebendo aos poucos a mudança que você vai fazendo por ser uma coisa natural. Isso aí é a evolução racional, é da sua própria natureza, né? E ele diz aqui que para toda a humanidade volte ao seu mundo verdadeiro de origem, terminando assim a deformação de degeneração da humanidade. Então, um capítulo de um fascículo tão magnífico já é tão esclarecedor quanto no que diz respeito à forma de evoluir, a forma de você se ligar à energia racional. Então ele diz aí, são pessoas que... A pergunta é, será para o meu tempo? Isso vai ser agora para mim? Eu vou ver e vou chegar a ver isso? Ele diz, são pessoas que ainda não sentiram, de novo, sentir, que não sentiram o que é energia racional. Então eu pergunto para você, você sentiu o que é energia racional? O que é cultura racional? Não é entendeu, é sentiu. Então não está vendo que são de origem racional e por isso estão aí nessa categoria de animal racional, é que tinham que forçosamente, não tem livre-arbítrio, que tinham que forçosamente voltar ao seu mundo de origem, porque não são daí deste mundo elétrico e magnético. Forçosamente. Por isso eu disse, são ângulos, são pontos de vista, ela não é literal. É preciso entender esse ângulo. Por que forçosamente? O que ele quis dizer com forçosamente? Qual é o entendimento que você tem da função da palavra por força maior? Na página 106 ele diz também algo interessante, que eles se tornaram vírus tão invisíveis que o ser humano não enxerga os habitantes no espaço, que são vírus em categoria superior. Então ele está fazendo uma definição dos habitantes do astral terra, do astral inferior e do astral superior também, que são vírus invisíveis, né? Então não enxerga o vento e sente. A gente falou sobre o vento no início do programa, né? Tudo isso são vírus e microvírus invisíveis. O ar não enxergam, são vírus e microvírus primitivos, sentem para ver esta cosmopostura da formação da bicharada. Como é, para o animal racional, tão complicada, porque desconhecem a causa ou desconheciam a causa desta infinidade de jeitos, porque não há
Não há efeito sem causa. Então ele fala sobre o ar, ele fala sobre a definição e a limitação do ser humano no campo vibratório, mas ele, como é um assunto, o capítulo sobre clarividência, ele também fala sobre as limitações da tua vidência, né? Do que você enxerga, daquilo que é visível e invisível, o porquê é invisível, em que condição e categoria se encontram os seres invisíveis. É bem profundo, e é por isso que ele fala em sentir a energia racional. Já na página 115, para mim, a matéria é uma enfermidade, que é o capítulo, né? Ele diz aí que a fase racional é a verdadeira fase de Deus, e a verdadeira linha de Deus é a verdadeira palavra, é a verdadeira linha de Deus, é a verdadeira palavra de Deus, é a verdadeira união de todos com Deus. É a verdadeira fraternidade, paz e amor. É o símbolo da concórdia universal, porque Deus é racional. Então, com o decorrer dos dias, as modificações brilhantes por tudo ser racional, por tudo e todos estarem com Deus, Deus é racional, o racional superior, e vibrando todos desta maneira, não pode haver retrocessos de espécie alguma, porque Deus está em todo lugar. Então ele está falando de todos os seres humanos, e não só os leitores e estudantes do livro Universo em Desencanto, né? Na página seguinte ele diz que a vida vai mudando, e todos vão mudando, a condição do animal vai mudando, porque ele diz tudo é racional, tudo desenrolando para chegar à conclusão real, que é racional, a verdadeira regra de Deus, e todos estão unidos a Deus, porque a origem de todos é a origem de Deus e rege com as regras de Deus. Rege com as regras de Deus. Então Deus está em tudo. Deus está em tudo. Está com todos e em todo lugar. E em tudo rege sobre a orientação de Deus para chegar a Deus. Então, se é leitor ou se não é leitor, se conhece o livro ou se não conhece o livro, se aceita o livro ou se não aceita o livro, se concorda com o livro ou se não concorda com o livro, eu vou voltar a ler. Então, Deus está em tudo, está com todos e está em todo lugar, e tudo rege sobre a orientação de Deus para chegar a Deus. É um capítulo, para mim, claro, forte, direto, para dizer que a energia racional está com tudo e com todos. Na página 123, nesse processo de evolução, ele fala sobre vibração, depois fala sobre sentimento, depois fala sobre conexão, depois fala sobre clarividência, porque você já chegou nesse nível, e de clarividência ele diz como a humanidade pode se ligar a Deus. Ele vem falando de um processo de conexão com Deus, ele vem falando sobre os caminhos que você chega, e quão rápido você chega, e diz claramente, é rápido, é fácil, é simples, porque é preciso sentir. E é por isso que eu tento te fazer sentir aquilo que às vezes no dia a dia você não percebe. Porque se você tivesse alguém para te dizer todo dia, como eu gostaria de ter, a cada segundo, isso não é racional, isso é racional, isso está certo, isso está errado, faz assim, faz assado. Então tudo isso vai fazer com que você se corrija, com que você melhore. Isso não significa que alguém está em condição superior ou inferior de apontar o dedo, dizer o que você deve fazer ou não. Pelo contrário, quem vai lutar para que isso não aconteça com você são aqueles que estão ligados à energia magnética. Vai dizer, não faz isso, está apontando isso, está apontando aquilo, porque estão tão envolvidos pela energia magnética que não querem que você se desprenda da energia magnética. A gente está aqui falando do que o racional superior nos pede. E o motivo de estar gravando um vídeo, de estar fazendo essa tão longa revisão desse fascículo, que você pode em casa voltar a ler. Eu já estou lendo ele pela
quinta ou sexta vez para fazer esses 2 programas e, incrivelmente, eu poderia fazer 30, 40, 50 programas falando sobre o livro, porque ele é tão amplo e tão profundo e tão direto. E eu comecei a réplica com essa leitura com vocês. Esse já é o 4º. Então não vejo que, como diz o capítulo, como a humanidade pode se ligar a Deus. Eu acho que você, a gente tem uma visão tão distorcida das coisas mais simples. E talvez complique as coisas mais simples. Talvez encontrem dificuldades e caminhos mais longos ao invés de mais curtos. Então, eu não sei você, mas eu preciso muito desse fascículo para que eu possa me conectar mais com Deus. Eu confesso que tenho sentido muito a presença dele nos momentos que eu me conectei e que eu vibrei na mesma frequência que ele. E é uma pena que no meu dia a dia, na minha rotina, ele seja só uma pequena partícula do que eu gostaria que fosse. Mas eu acho que ao falar com você, eu aprendo mais, ao estudar com você, eu me educo mais, ao falar sobre problemas, eu me corrijo mais. Eu acho que isso também pode ajudar a você a revisar comigo o que não está certo. Que a comunidade racional, por um ponto de vista, é linda, maravilhosa, está indo muito bem. E por um outro ponto de vista, não tão bem. Porque é união, é paz, é amor, é fraternidade, pela união da energia racional, de todos por um e um por todos. Página 123. Agora, para o espanto desse encanto, surge o verdadeiro Deus, o racional superior que provou e comprovou com a cultura racional a sua identidade da origem da humanidade. Deus está na origem, está em todo lugar deste mundo. A origem é a fonte e o princípio de tudo. E na fonte de tudo está Deus, porque a origem de tudo, ser racional, Deus verdadeiro, é racional, o racional superior por estar na origem, que é o mundo racional, que é a causa desses feitos em degeneração racional, para a planta desse mundo não tarda a chegar. Que a planta desse mundo, que a planta no sentido de que a planta base, que a estrutura da formação da vida, o entendimento da vida não tarda a chegar. Vai chegar depois que estiverem ligados a Deus. Para se ligar é ler e reler o conhecimento dado por Deus, para poderem se preparar para se ligar a Deus, e depois de todos estiverem preparados, receberão a planta e o mapa da verdadeira redenção universal. A planta, como foi construído o prédio, como foi construída a casa, a planta, o mapa de onde você veio, para onde você vai, como deve ir, por onde deve seguir. A planta é como edificar a cultura do verdadeiro Deus, como é que ela cresce em você. E o mapa é a bússola indicando a estrada racional, a estrada certa de se unir a Deus, a estrada certa de se unir a Deus. Então ele já esclareceu, a planta é como edificar, como construir no caso, né? Como edificar a cultura do verdadeiro Deus. E o mapa, a bússola, indicando a estrada certa de se unir a Deus. Então ele diz que não tem dificuldade nenhuma. Ele está dando para você aí a condição de você se desenvolver racionalmente em um curto espaço de tempo, na 124, né? E ele fala sobre esse inferno turbulento que a gente vive, de maneira que ficou insuportável e de fato está nesse nível, né? O mundo se encontra nessa condição insuportável e que ninguém conhecia a verdadeira estrada de Deus. Então, qual é a garantia da vida? Nenhuma, né? Hoje em dia, a gente está falando aí à beira de uma guerra nuclear, e as pessoas falam com uma naturalidade incrível, como se fosse algo
comum, como se fosse algo rotineiro, né? Não é. Então, a matéria sendo o Deus dos materialistas, foi o início do programa que a gente falou sobre isso, né? Ficou a matéria sendo o Deus dos materialistas e o ser humano dominado pelo Deus da matéria. Tinha que ir de mal a pior, porque a matéria é a origem do mal e o mal por si mesmo se destruindo. Você vê que de fato eu vejo que não faz sentido, como alguns argumentos aqui de uma pessoa importante na comunidade europeia, dizendo que é importante que se vença a guerra, destruindo as vidas ao redor, não se importando com os milhões de vidas que estão sendo perdidas com essas guerras. E você vê o quanto falta para a humanidade evoluir, né? Quanto falta. E ele fala sobre, na página 135, se olhasse para o passado, agiriam de forma diferente. Se tivessem aprendido com os avatares, se tivessem aprendido com Buda, com o Yeshua, com Francisco de Assis e com os grandes nomes da nossa humanidade, né? Se olhassem para o passado, agiriam diferente, mas todos chegaram à conclusão da realidade da vida do nada. Nós já fomos muito evoluídos, se tornamos involuídos e voltamos a evoluir de novo. Se é que podemos dizer que é uma evolução, mas é um progresso de regresso. É uma questão de tempo e verão que lutaram em vão, como os seres do passado que nada adiantaram com tantas guerras, tantas lutas, tantas brigas. E no final desse fascículo magnífico, que eu peço que você compreenda que são pedacinhos que eu separo, porque é muita coisa para falar, mas que a gente possa talvez levantar alguns questionamentos. Esse é o motivo do programa Conclusões Racionais, para que a gente possa questionar, conversar, talvez sabatinando aqui sobre o que é e o que não é, se o meu entendimento está correto, talvez você tenha um outro ponto de vista, um outro entendimento e a gente possa conversar. Na página 138 ele fala que vivendo a humanidade em sobressalto dia e noite, e o realejo tocando uma música só, sofrimento e mais sofrimentos. E ele fecha com um assunto sério, né? Os causadores de toda essa aberração, sofrimentos, as consequências por pensar e julgar que são o que não são, e pensar e julgar o que não são. E ele diz assim: sim, não adianta fazer o mal ao vizinho, que o seu venha a caminho. Não adianta fazer o mal ao vizinho, que o seu venha a caminho. Não faça. Ele diz assim: mas não enxergaram isso, não enxergaram a lei da compensação. A lei da compensação, a lei do retorno, a lei justa e certa. Por pensar que não são e julgar tudo ao seu modo de ser, pensando sempre em vencer e sendo vencidos pelos modos e métodos naturais. Porque o mundo, se existe, é porque existe o dono, e o dono, vendo todo este infanticídio, toda essa loucura, todo esse pandemônio, o dono tem que tomar providências, mais uma vez, sem livre-arbítrio. O dono tem que tomar providências para botar tudo e todos em seus lugares, sem livre-arbítrio. E se este mundo existe, é porque existe o dono dele, e o dono dele está aí presente na fase racional, que é agora. E ele deixa mais claro, dizendo que você tem na palma das mãos a bandeira, o triunfo da paz universal. Ele fala sobre esse momento que a gente está vivendo. É bem atual esse segmento e esse entendimento sobre o que ele está abordando aqui. E ele diz agora que o resultado é esse espetáculo desolador no mundo que a gente está vivendo, né? E não adiantou de nada a evolução, não adiantou de nada a nossa história, as nossas experiências. Continuamos sim nos destruindo, infelizmente.
Ele fala na página 141, porque tudo isso está passando no mundo inteiro. São transições, né? Uma transição de loucos, isso que está acontecendo agora no mundo. Transição de doentes, transição de inconsequentes. E por isso criaram essas passagens absurdas, tão absurdas que ninguém está suportando e aguentando as esferas e os grilhões do sofrimento. É um fascículo tão atual, não é verdade? Tão atual. E ele diz na página 143 de que maneira é necessário fazer para se ligar convictamente ao mundo racional. E ele diz que essa formação e vai vibrando na presença dos habitantes do mundo racional. Ele explica que são esses corpos luminosos e corpos de energia pura, limpa e perfeita, corpos de formação cósmica de massa racional. Então, para falar de condensação racional é uma definição, e para falar de massa de energia racional é outra. É uma definição daquilo do que é puro e do que é impuro, do que é transformado. E ele fecha na 144 com o assunto do programa. A gente vem falando no anterior, né, sobre vibração, e nesse vibração e sentimento. E ele fala mais uma vez que tudo isso, né, mas é para pessoas que têm convicção exata. Convicção, é preciso que você tenha convicção. E que os que têm convicção, uns estão quase ligados, outros mais ou menos ligados, e outros ligados, e outros já bem orientados. Tudo isso é de acordo com o desenvolvimento racional, e para que se desenvolver racionalmente é ler e reler com persistência, para que sinta o poder da energia no seu eu, para se comunicar racionalmente. Porque tem pessoa que lê e não sente o que está lendo, não sente o que está sabendo, e é preciso sentir o que está sabendo para se desenvolver. Sentindo, a leitura está fazendo efeito. Então não é quantidade, é qualidade. A leitura é um remédio, então há necessidade do desenvolvimento do sentimento, para que se desenvolva sentimento, para que se desenvolva racionalmente, para que sinta a vibração racional dentro do seu eu, porque tem pessoas que vão lendo por cima, e quem lê por cima não sente o saber da leitura. E quem lê com a máxima atenção sente o efeito da leitura, e é sentindo o conhecimento que se desenvolve racionalmente. Mas com a persistência na leitura, os que não sentem com o tempo passarão a sentir. Então eu estou enfatizando sentir, para que você perceba. O estúdio aqui está quente, você está vendo que eu estou derretendo aqui, né? Para que você sinta a energia racional. Ele fala mais abaixo, sentir a leitura quer dizer que o sentido da pessoa está exatamente de comunicação com a leitura. Por cima, para conhecer esporadicamente, a título de curiosidade, não sente, porque não leu com atenção. Leu por ler e leu por ler, sem a mínima atenção, e desta forma repete uma infinidade de vezes a leitura. O pessoal aí dos 1000 livros que está lendo corrido 1000 livros muitas vezes, né? Repete uma infinidade de vezes a leitura para decorar como um papagaio. A leitura não é para ser decorada, e sim para sentir. Sentindo, sabe, transmite o que sentiu. Sentiu o efeito da energia racional, que é o que a leitura transmite no sentimento de todas as pessoas. Mas para sentir essa transmissão é preciso ler com muita atenção para sentir a ligação da energia racional que transmite o conhecimento racional, e muitos leem uma infinidade de vezes por cima para recordar o que leu, e lendo por cima não sente o efeito da energia racional que transmite o conhecimento de cultura racional. E o que acontece? Lê uma porção de vezes os 1000 livros e não adianta nada, porque não sentiu, não se ligou à energia que transmite o conhecimento. Lê apenas para observar os trechos bonitos,
os trechos lindos, lê como um observador que quer observar isto, observar aquilo, para saber falar sobre isto ou sobre aquilo, e assim para conseguir a ligação da energia racional que transmite o conhecimento e se ligar ao que está lendo, é preciso ler com a máxima atenção, ler com o sentimento e não ler com o pensamento. Ler com o pensamento esquece tudo e lendo com o sentimento guarda o que sentiu, guarda tudo porque sentiu. Eu fiz uma anotação aqui no livro falando sobre o lado esquerdo e direito do cérebro, das questões de quem usa estudo com música, por exemplo, e está aí a razão da trilha no fundo, para que as pessoas possam usar o lado emocional e auxiliar a parte intelectual, a parte do desenvolvimento, né, do seu entendimento, do seu conhecimento. Então ele fala na 146 mais uma vez, umas 4 ou 5 vezes, né? A fórmula de sentir a pessoa, dedicar com toda a atenção no que está lendo para sentir a ligação da energia dentro de si. Então fica a imagem no que aprendeu, do que leu dentro de si, porque sentiu, gravou no sentimento. Depois que sente, não esquece nunca. Mas a maioria leu, mas não sentiu o que está lendo, então custa dessa forma a se desenvolver racionalmente. Por isso que muitos se ligam mais depressa e outros demoram mais devido à forma de ler. O que a pessoa sente, guarda no pensamento, tudo passa. E assim, hoje, todos guarnecidos pela fase racional, todos estão dentro da fase racional, fazendo por onde se ligar ao mundo racional o mais breve possível, e os demais estão fora da fase de recuperação, que é a fase racional, estão dentro da fase de liquidação. Esses de mal a pior sempre, porque é uma fase que já terminou toda a sua influência e por ter terminado tudo em liquidação. Você vê que é um capítulo que ele é claro. Eu tenho mais algumas anotações aqui que eu gostaria de encerrar o livro, mas devido ao tempo do programa, que eu já não tenho nem controle nessa gravação de vídeo, ele fica um pouco longo para quem está já acostumado com essa rotina de velocidade e de pouca atenção. É difícil para as pessoas acompanharem o conhecimento racional, mas eu faço votos que você volte a estudar o 4º fascículo da réplica várias vezes, como eu assim o fiz, e passe a entender que a fórmula da cultura racional está aqui: consagração racional, estado vibratório, sentimento no conhecimento racional, vidência racional, esclarecimento das condições superiores, a condição de aparelho racional, condições de vibração dos planos superiores, massa e energia racional, a energia condensada e a energia materializada racional. Então é uma infinidade de assuntos que você encontra nesse fascículo magnífico. Eu faço votos que você tenha uma semana racional incrível, que você compreenda a beleza que é a cultura racional. E eu queria fazer esse programa em especial para algumas pessoas que deixaram o livro Universo em Desencanto porque não entenderam ou porque foram atingidos por pessoas que não são estudantes, mas que estão no meio da cultura racional, afetando os estudantes e os leitores, causando divisões e causando conflitos, e infelizmente as pessoas, por não entenderem o conhecimento racional, acabam abandonando esse fascículo, esse livro, essa coleção de livros magnífica que é o Universo em Desencanto, por causa desses divisores, né? Por exemplo, grandes divulgadores como meu amigo Porfírio foi afetado, eu fui afetado e outros estudantes são afetados porque há esse interesse de extinguir o conhecimento do que aconteceu nos últimos 40 anos, e a gente sabe que isso é importante. Eu queria dizer a todos que o racional, o aparelho racional, ele não é contra nada nem contra ninguém. Por esse motivo é importante vibrar nas maiores e mais altas e mais finas condições vibracionais do ser humano, que é o amor e o perdão. E é preciso amar e perdoar a esses e essas que escolheram caminhos tortuosos. Como diz o Racional Superior no 4º fascículo, não faça ao seu vizinho que o seu venha a caminho. Então, se eu não os perdoasse, e se nós, estudantes de cultura racional, não perdoasses esses e essas que não sabem o que fazem,
não teríamos nós aprendido nada. É muito fácil ser racional em um meio racional, é muito difícil ser racional em meio de bichos, e eu acredito que essa foi uma das maiores lições da minha vida, porque o amor, ele sempre fez parte da minha vida. Acho que por ser pisciano e por ser tão sentimental, eu acabei sentindo um pouco além do que eu suportaria, mas eu não mudei o meu estado vibracional. Conversando com uma irmã há pouco tempo, essa semana que passou, ela me perguntou se eu amava o meu inimigo, e eu disse que sim, porque é verdadeiro, é sincero, e eu tive várias experiências, não uma nem duas, e eu continuo tendo essas experiências, que o amor e o perdão é a chave de tudo, e eu espero que você compreenda isso, que aquele que nos faz mal, mais mal faz a si, e a nós que, aspas, nos sentimos injustiçados, não se sinta injustiçado. Eu me sinto dentro do amplo aspecto da justiça divina, e assim eu tenho aquilo que devo, aquilo que mereço, e até acho que tenho até muito além do que mereço, né? Como dizia antes e continuo dizendo, não tenho tudo o que quero, mas tenho mais do que preciso. E eu agradeço a você e a minha irmã, a meu irmão, que me faz bem e quem me faz mal. E eu peço desculpa a você, meu irmão, minha irmã, que eu fiz bem ou que eu fiz mal, porque nesse processo de idas e vindas a gente aprende com a evolução, aprende com o entendimento de que todos esses e essas que são como são porque tem a energia elétrica e magnética. E sem energia elétrica e magnética são maravilhosos, são seres de luz, são seres ligados ao mundo racional, são energias e corpos e habitantes do mundo racional, então é necessário respeitá-los. Por isso eu respeito as divisões, muito embora não concorde. Eu respeito os líderes, muito embora não concorde, porque para mim raciocínio une e pensamento divide. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse programa, esse projeto da RCTV, no projeto Universe in Disenchantment, que é a versão em inglês, que eu estou começando a me dedicar um pouco mais. E eu peço a você que compreenda que o motivo desse programa existir não é ensinar ninguém a nada, são só as minhas reflexões e os meus entendimentos e as minhas dúvidas e os meus questionamentos, para que eles possam ser, no mínimo, talvez servir de exemplo para você, positivo ou negativo, do que deve fazer ou não deve fazer, e ao mesmo tempo buscar em conjunto, nesse entendimento, a união com o mundo racional. Obrigado por você me ouvir, obrigado por ter essa paciência incrível que você teve. E que Deus, o racional superior, abençoe a sua vida e o seu caminho, e que a energia racional possa ser sentida na sua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai prestar mais atenção no vento e vai sentir mais facilmente a doçura e a leveza das brisas do seu dia a dia com a energia racional. Salve a todos. Nos vemos em breve no nosso próximo programa. Talvez só em áudio, porque em vídeo dá trabalho. No próximo programa, Conclusões Racionais. Salve, salve.